Boa tarde, irmãos amados, a paz do Senhor. Amados irmãos, eu só vim aqui trazer para vocês algumas revelações. Mas o que eu tenho para dizer agora, assim, é que eu tô com meu coração muito entristecido, porque, como diz aquela palavra, né, que nos últimos dias a iniquidade aumentaria, né, e o amor de muitos se esfriaria. Então, nós temos percebido a iniquidade, que significa injustiça, né? A injustiça aumentando. Mas o que mais dói mesmo, amados, não é nem a injustiça do mundo em si, né? Porque o ímpio é assim mesmo, é natural, é da natureza humana. Mas o que realmente dói é que a gente tem visto muita injustiça vindo da parte dos próprios irmãos. A gente vê irmãos agindo muitas vezes como Satanás, né? Porque a Bíblia está escrito que Satanás é o acusador. Então, isso tem acontecido muito, mas muito mesmo, amados. Tanto que às vezes a gente fica até, ou pelo menos assim, com o que eu tenho vivido, assim, às vezes a gente fica até assim, perturbado mesmo, pensando, poxa, se nem os irmãos são capazes de se respeitar e se amar, né? Como é que vai ser? Né? Existem divergências doutrinárias mesmo, existem formas de pensar diferente, embora a verdade ela seja uma só, mas muitas vezes a gente faz interpretações errôneas da Bíblia e às vezes põe palavras de sabedoria humana e às vezes acaba não entendendo direito as coisas, então existem diferenças mesmo, né? Eu não sou dona da verdade, né? Tem coisas que eu ainda às vezes interpreto errado, às vezes eu não entendo direito e tal, mas assim, os irmãos não se respeitam. A gente vê acontecendo muito isso, né? Só porque o irmão não entende de uma forma diferente, então esse irmão tá fora, né? Tá fora da salvação. E não é necessariamente assim que funciona, né, amados? Nós vamos ter muitas surpresas no dia do arrebatamento, porque muitos que a gente não imagina vão subir. Então, o que eu tenho para trazer para vocês, irmãos, é um questionamento que eu tenho feito para Deus. Já faz um tempo, né, que eu tenho questionado para Deus, que eu vejo que muitas das pessoas, assim, principalmente irmãos mesmo, às vezes tem uma imagem um pouco distorcida da pessoa de Deus, sabe? Não que eu seja perfeita, não é nada disso, mas assim, na medida que eu fui buscando a presença de Jesus e mexendo do Espírito Santo e tudo mais, eu fui desenvolvendo um certo relacionamento com Deus. E eu tenho uma imagem da pessoa dele que muitas vezes os outros às vezes não entendem, né? E eu tenho questionado isso para Deus. Existe muita confusão doutrinária e muita coisa assim polêmica que eu não vou entrar aqui agora porque é complicado. Mas Deus me deu uma visão muito interessante. Na verdade, já é a segunda visão que ele tem me dado igual. Né? A primeira era mais ou menos na mesma linha, mas eu vou contar a segunda que ela é mais clara. Né? Eu estava assim olhando para o céu e eu vi um céu negro. Sabe aquele céu assim feio, céu de chuva mesmo, você fala que vai chover e tem aquelas nuvens pretas. Era feio o céu. E aí eu olhava e eu via no céu, no meio daquele céu preto, feio, eu vi uma janela. Só que aquela janela tinha um formato de cruz. E através da cruz, olhando por dentro dela, eu podia ver do outro lado um céu azul, lindo, ensolarado, sabe, alegre. Então, amados, na hora do sonho já me veio a interpretação, porque é difícil de entender assim falando, né? Mas no sonho mesmo eu já entendi o que significava. Não é assim que eu fiquei refletindo, pensando e tirei uma conclusão, não. A interpretação ela veio na hora, foi dada por Deus. E eu entendi, amados, que o céu negro, ele representa, na verdade, o céu representa a pessoa de Deus, né? Só que quando a gente olha para o céu,
quando a humanidade olha para o céu, todos olham para o céu, a primeira coisa que você vê é aquela escuridão, né? Aquela coisa feia, né? Só que a verdadeira natureza de Deus, ela só pode ser descoberta através da cruz, através de Cristo. Né? Então a gente vê muitas pessoas falando de Deus, isso, Deus aquilo, ou até mesmo irmãos, né, cristãos, às vezes se referindo a Deus de uma forma que não corresponde à realidade. Você fala, não, mas Deus não é assim, gente. Deus não faria isso, Deus não tem esse caráter. Né? Deus é paz, Deus é amor, Deus é doce, Deus é manso, assim como Jesus é. Né? Jesus deixou bem claro, né? Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, é através de Jesus Cristo que a gente conhece a natureza de Deus. Então, assim, muitas vezes as pessoas insistem, mesmo sendo cristãos, insistem em conhecer a Deus sem usar Jesus como mediador, né? Então, assim, é difícil você saber quem é a pessoa de Deus apenas lendo a Bíblia por ler, ou conhecendo todos os textos bíblicos. Você fala, não, eu conheço tudo que está escrito na Bíblia, Deus fez isso, Deus fez aquilo, então Deus é assim. Você tira aquelas conclusões, mas é o que Deus tem me revelado, amados, é que existe um iníquo nessa história, né? A Bíblia fala que nos últimos dias o iníquo seria revelado. Né? Então o iníquo, ele distorce a personalidade de Deus, ele se coloca no lugar de Deus e ele, mesmo na própria Bíblia, existem muitas distorções, então às vezes a natureza de Deus ela é bastante confundida. Aí tem uma parte que eu poderia escrever vários livros para poder estar falando tudo, né? Porque é muita coisa mesmo. Mas para resumir assim, é só através de Jesus Cristo que a gente pode conhecer Deus Pai. Né? E na minha jornada, na minha caminhada, Deus tem se manifestado para mim, porque na palavra está escrito, né, que ele se manifestaria. Jesus fala, né, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Né? E depois, mais pra frente, ele fala que eu e o Pai faremos nele morada. Então, Deus Pai, ele faz morada na gente também. Eu sei, assim, que Deus, ele é um ser todo-poderoso, criador de todo o universo. Mas isso não significa, amados, que a gente não tem acesso a ele, melhor dizendo. Pense da seguinte maneira, tá? Vou fazer uma figura para vocês entenderem. Imagina o dono de uma grande corporação. De uma empresa muito grande com milhares de funcionários. Tá, qual que é a imagem que aquele funcionário lá, aquele estagiário que acabou de entrar, que tá lá no finzinho da cadeia, qual é a imagem que ele vai ter do dono da empresa? O quanto ele vai saber sobre a personalidade, sobre o caráter do dono dessa empresa? É muito pouco, né, amados? Ele vai saber coisas de terceiros, né? O que terceiros falaram para ele. E muitas vezes essa imagem, vamos fazer de conta que esse dono dessa corporação é uma pessoa boa, é uma pessoa de caráter, né? E muitas vezes essa imagem ela vai chegar distorcida para a pessoa, porque é uma hierarquia muito grande, né? Esse empresário é uma pessoa de muito poder ali dentro daquela corporação. Então, ninguém nem ousa olhar para esse sujeito, né? Imagina chegar até ele, imagina ter uma reunião com ele. Por quantas burocracias você teria que passar para chegar nele, né? Então, assim é a forma como a humanidade vê Deus. Agora, pensem comigo. Imagina o quanto que o filho do dono conhece o dono da empresa. Imagina, amados, que nós somos filhos. Certo? Será que o filho precisa agendar um horário com a secretária? Será que ele precisa passar por toda a burocracia? Não, filho é filho, amados. Ele vai subir lá, ele vai entrar pela porta e vai sentar com o pai dele e ele não vai ter constrangimento. O pai dele é o pai dele, amados. Vocês sabem como que funciona isso, né? O filho tem liberdade com o pai. O filho é herdeiro de tudo, né? Então, foi nos dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, como filhos,
nós temos direito a sentar no colo do nosso Pai, né? Ainda que Ele seja criador de todo o universo, ainda que Ele seja o ser mais poderoso da Terra, ainda, amados, que nós não sejamos dignos nem de chegar na ponta dos pés dele, ainda assim, Ele nos escolheu para sermos filhos, Ele que quis. E uma vez que nós sejamos filhos, a gente também tem liberdade com o nosso Pai Celestial, certo? Então, amados, através de Jesus Cristo, a gente pode realmente conhecer Deus de uma maneira como a gente nunca imaginou que seria, sabe? Eu tô falando assim para a grande maioria dos cristãos, ou até daqueles não cristãos, que não faz ideia de qual é a natureza do Pai. Como que o Pai é, qual é a sua personalidade, qual é o seu caráter, sabe? Ele não é como vocês imaginam que seja. Deus, Ele é um poço de bondade, é um poço de paz, é um poço de amor. E Deus tem muitas surpresas reservadas para esses últimos dias. Coisas que a gente nem pode imaginar, amados. Embora tenham coisas que tenham que acontecer, infelizmente tem que acontecer. Vão ter que ser cumpridas, mas Deus, Ele tem planos de amor e de misericórdia, sabe? Então, é isso, irmãos. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês, que tocou meu coração esses dias. Não tem sido muito fácil esses últimos dias, né? A iniquidade tem se aumentado mesmo. Enfim, a gente tem que suportar. Temos que suportar porque o fim está chegando e logo estaremos com o nosso Pai Celestial. É isso.